Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui então para uma live para falar sobre o medo de falar inglês. Você tem medo de falar inglês? Por que você acha que você tem medo de falar inglês? Me conta, o que te faz ter medo de falar inglês? O inglês é uma língua fácil, uma língua mais fácil mesmo do que o nosso português. Conta aqui pra gente então o porquê que você acredita que você tem medo. Para hoje, eu trouxe uma especialista, uma terapeuta especialista em ansiedade, medo, depressão. Então, eu queria compartilhar com vocês o nosso assunto com ela, tá? Eu vou chamar ela aqui com a gente, só um minutinho, o nome dela é Paulo. Uma breve, então, explicação sobre o que nós vamos fazer. Nós vamos conversar, é um bate-papo aqui sobre o medo de falar inglês. E eu convidei aqui a minha terapeuta, a responsável pela minha saúde mental. Então, Paula, seja muito bem-vinda. Eu espero que a gente tenha aqui um excelente bate-papo, a gente sempre conversa, você sempre me ajuda. Eu tenho que agradecer muito tudo que você faz por mim. E que bom que você está aqui nessa live. Então, eu até compartilhei com você na nossa última sessão, né, que eu tenho alunos meus que têm uma trava, têm um medo em falar inglês. E é realmente essa palavra, é medo de falar inglês. Aí eu falei assim, poxa, eu vou convidar então a Paula aqui para a gente conversar um pouco o porquê desse medo, qual é a raiz do medo e também o que é o medo. Né? Então, assim, saber de você, Paula, já iniciando aqui, por que nós temos, por que os seres humanos têm medo? E o que é o medo? Bom, boa noite, Eduardo. Obrigada pelo convite, tá? Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você desse conhecimento, né? E ajudando aí as pessoas que sofrem desse tipo de emoção, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite para quem está ao vivo aí com a gente, tá? O que é? O medo, ele faz parte da nossa vida, tá? Assim como a ansiedade. A gente precisa ter medo. O medo, ele é uma emoção base, primitiva, instintiva. Ela se iniciou nos tempos das cavernas e tal, entendeu? Com as civilizações. E o objetivo principal do medo é o quê? Proteger. Porque se a gente não tiver medo, a gente se atira de uma ponte, a gente se joga na frente de um carro, né? Por quê? Não tem medo, entendeu? Então, o objetivo real do medo é a proteção. Ele já está, essa emoção, ela já está registrada no nosso sistema racional do nosso cérebro reptiliano, que é o famoso modus operandi aí de sobrevivência de nós, seres humanos, tá? Reptiliano e primitivo, tá? Porque ele vem lá dos tempos primórdios. E assim, o medo é como se fosse um estado de alerta, tá? Ele nos previne ali dos perigos e ameaças, tá? O medo, ele pode passar por um processo de paralisia quando ele se torna exacerbado, tá? Porque a gente tem dois tipos de medo, que é o medo racional e o medo irracional. O medo racional é o medo que a gente tem, por exemplo, de levar um escorregão e se machucar, entendeu? Dar um desvio aqui na lombar e tal, né? Eu tenho medo de cair, porque eu já tô de idade e tal, então eu tô com as pernas fracas. É um medo real, racional, tá? É diferente de um medo que nos paralisa, tá? Esses medos paralisantes, eles são decorrentes ali de algum trauma, né, que a gente passou em algum momento da nossa vida, tá? E normalmente eles começam já lá na infância, na adolescência, quando a gente ainda é pequenininho e a gente não sabe lidar com as nossas emoções, entendeu? E essa função é pura e exclusivamente dos nossos pais, né, de nos conduzir a saber lidar com as nossas emoções. E uma delas é o medo. Você vê que a criança, ela tem medo de muita coisa, porque ela não conhece. Ela está em fase de adaptação, de conhecimento, de estruturação emocional. E essa função é dos nossos pais.
E muitas vezes, quando a gente não tem essa estrutura reforçada lá atrás, não precisa ser necessariamente na infância, tá? Mas em grande parte começa lá. A gente vai desencadear medos exagerados, exacerbados aqui na frente. E assim, pode atingir qualquer área da nossa vida, pessoal, profissional, conjugal, entendeu? Então a gente tem que sempre estar atento aos nossos sintomas, tá? E aonde possivelmente isso começou, tá? Por exemplo, a pauta da nossa live de hoje, medo de falar inglês, tá? A gente pode englobar isso no medo geral na parte do ensino. Mas assim, por que o inglês em específico? Um adolescente ali que tem medo, tá? De falar inglês, que encontra uma dificuldade de falar inglês. Por quê? Porque muitas vezes ele é um adolescente que vem de uma família onde o nível de exigência é muito grande. Pais que são extremamente exigentes com os estudos, entendeu? Que não param, às vezes, para enxergar uma dificuldade que a criança ali teve no aprendizado ou que o próprio adolescente está tendo. Ele não se atenta a isso. Acha que às vezes é preguiça, está fazendo corpo mole, prefere ficar no videogame, isso ou aquilo. E não para pensar qual é a real necessidade da pessoa, entendeu? Gera uma pressão psicológica, tá? Esse é um dos casos. E aí a pessoa, ela se sente acuada, reprimida, ela não consegue expressar o que ela está sentindo e ela vai encontrar uma dificuldade, entendeu? Ela vai se fechar naquilo ali e ela não vai conseguir colocar as dúvidas dela para fora, o medo. Por quê? Porque se ela não consegue fazer isso dentro de casa, que é a base estrutural dela, como é que ela vai conseguir fazer isso fora? Claro. Então, Paula, eu queria que você se apresentasse, né? Porque a gente começou aqui, na verdade, já falando de medos, mas eu não tive a possibilidade de te apresentar para os meus seguidores. Eu também, né? Eu quero me poder também falar um pouquinho de mim para os seus seguidores. E eu te chamei aqui porque eu sei que você é especialista nesse tema, né? Então, assim, medo é uma das tuas especialidades. Então, me fala um pouquinho mais da tua carreira, de você, Paula. Bom, eu sou Paula Coelho, Master Terapeuta TRG, tá? Que é uma terapia voltada exclusivamente para todos os tipos de questões emocionais graves. Fobias, traumas, medos, depressão, síndrome do pânico, entendeu? E tudo aquilo que envolve emoção e que está desestruturado, tá? Eu sou uma pessoa que não tenho medo? Claro que não. Eu tenho medo de muita coisa, né? Nós somos seres humanos, a gente tem que ter medo, né? Eu já tive medos que me causavam danos? Sim, já tive. Porque eu já passei por situações na minha vida, né, que me deixaram raízes, e uma dessas raízes foi o medo. Mas aí eu passei pelo processo da minha própria terapia que eu trabalho, eu tive que passar por esse processo antes, para aí eu poder iniciar a minha carreira, para eu poder cuidar dos meus clientes, né? Porque assim, a gente fala que não é paciente. Inclusive, você, Eduardo. Inclusive, eu sou... pois é. Eu sou tratado por você, né? E eu só tenho que te agradecer mesmo. Imagina. Muito por isso, né? Então, voltando então, né, a falar sobre o tópico aqui, eu tenho alunos meus que têm extrema dificuldade em falar inglês com medo do julgamento das pessoas. Eu vejo isso também em alguns alunos meus novos, porque eu tenho turmas, já dei aula também para adolescentes e continuo dando também aula para adolescentes. Então eu vejo que esse medo acontece, como você havia dito, em qualquer idade. Eu estou vendo crianças ansiosas hoje em dia e crianças com medo dos outros os aceitem, sabe? Então, o que eu tento fazer nas minhas aulas é justamente desmistificar isso, falar, olha, não precisa ter medo, tá todo mundo no mesmo barco, o medo ele pode sim existir, mas não se preocupa com o que os outros vão pensar. Na verdade, eu acredito que a dificuldade de muita gente,
eu vejo isso por muitos dos meus alunos, a dificuldade em aprender o idioma, ele é muito mais emocional do que cognitivo. Então, assim, as travas para aprender, elas acabam sendo muito mais de setores emocionais do que propriamente cognitivo, porque são pessoas extremamente inteligentes, são pessoas extremamente esclarecidas, mas que chega na hora e trava, pensando no julgamento. E eu estou falando principalmente dos meus alunos brasileiros, tá? Porque eu dou aula também de português para estrangeiros, eu tenho alunos também fora do país que fazem aula de inglês comigo, eu tenho uma aluna na Bélgica, eu tenho uma aluna na Alemanha. Então, essas pessoas não têm tanto problema em aprender o inglês, em falar o inglês, quanto dos brasileiros. Isso acontecendo. Peraí, minha câmera acho que deu uma saída, foi isso? Já voltou? Deu uma travada aqui, mas... Voltou? Tá. Você está me vendo, né? Deu uma travada na tua imagem, mas eu tô te ouvindo. Coisas que acontecem ao vivo. Tá. Mas tô te não, ouvindo. Beleza. Tá. É que eu não tô... Peraí, deixa eu ver aqui se eu consigo fazer funcionar aqui. Peraí, vamos ver aqui se eu volto. Acho que agora voltou. Quem Então, sabe assim, faz ao vivo. Tá tudo quem sabe faz ao vivo, é isso aí. E assim, eu vejo que o brasileiro, ele julga muito o outro, né? Então existe muito a questão do julgamento. Olha, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente escolar. E o julgamento fala assim, olha, ele não fala tão bem inglês, olha, ele tem dificuldades, olha. E acaba sendo, ao invés de ajudar, ao invés de ter empatia, acaba mais atrapalhando, né? Sim. Acaba mais apontando a dificuldade. E o que faz retrair. Mas aí cabe ao aluno entender que aquele que julga é mais uma questão dele do que de quem está aprendendo, né? É uma questão de quem mais está julgando do que aquele que está recebendo o julgamento. Então, assim, eu vejo também que tem muito aluno que é muito perfeccionista, que quer fazer o negócio correto o tempo todo. E eu falo, puxa vida, não é por aí. Esse medo de fazer o negócio... Porque é tudo um processo, você precisa passar pelo processo. Não adianta você ir desse ponto a esse ponto sem passar pelo processo. Então, o processo do aprendizado, você não consegue... Não existe perfeição, né? Então, você tem que ser... Na verdade, você tem que ser muito bom naquilo que você se preza a fazer, mas perfeição, eu não acredito nisso. Mas, então, esse processo, você precisa passar por ele. E vencer essa barreira é um ponto importante. Então, como que o medo afeta o aprendizado? Paula, como que você vê isso? Como que o medo afeta a gente a aprender? O que você tem para falar para a gente sobre isso? Assim, tudo que é emoção, tá? Tudo que nós temos de emoção tem uma raiz. Toda emoção tem lógica. A gente fica feliz por um motivo e a gente fica triste, ansioso, depressivo, medroso e tal por algum motivo, entendeu? Normalmente, as bases começam lá atrás e a gente nem se dá conta disso. E ao longo do tempo, né, tudo aquilo que foi acumulado, que foi de ruim, que foi acumulado no nosso inconsciente, na nossa mente, eles vão se juntando com aquilo que a gente vai vivendo no nosso dia a dia, né? E vai virando uma bola de neve. Vai chegar um determinado momento que isso aí vai estourar, entendeu? O medo, por exemplo... Vou falar uma coisa importante que você disse logo no início, que você faz com os seus alunos. O acolhimento. Isso é de extrema importância da parte dos professores. Muitas pessoas vêm de uma infância onde na escola elas não tiveram um bom acolhimento por parte dos professores. Se essa criança ela já não tem um acolhimento muito bom dentro de casa e dentro da escola, que é um lugar onde ela está ali para aprender, e o professor ali, a professora, se eles não tiverem uma sensibilidade com aquela criança, isso vai gerar uma trava.
E essa trava Certo. vai refletir aqui na frente, entendeu? Por quê? Porque a criança, ou até mesmo o adolescente ali, no momento em que ele é julgado, vamos colocar assim, em que ele é exposto na frente dos outros colegas, por algum motivo, você falou errado, né? E os coleguinhas começam a rir, você não fez a tarefa, foi repreendido pelo professor, né? O professor faz uma piadinha ali, um debochezinho e tal, entendeu? E a criança fica envergonhada porque tá todo mundo rindo. Isso tudo gera um gatilho aqui na frente. Por quê? Porque basta alguns segundos o Sim. nosso inconsciente registrar algo negativo. E aí você vai trazer isso para a vida. E uma questão que é muito importante, que claro que ninguém tem obrigação de saber isso. O nosso inconsciente, ele é atemporal. Ele não tem passado e nem futuro. Ele só tem momento presente. Então, aquele gatilho que aconteceu com você lá atrás, quando você tinha seus 7 aninhos, vamos colocar, na escola, e você foi repreendido por um professor ali, né? Porque não fez uma tarefa, porque você leu errado e tal, e todo mundo riu de você, aquele segundo ali já está registrado no teu inconsciente. E toda vez que você passar por uma situação parecida de constrangimento, de humilhação ou algo do tipo, o teu inconsciente vai trazer à tona aquele momento que você viveu lá atrás, sem você saber. Mas o gatilho, o sentimento ali de ansiedade, de humilhação, de repreensão, vem à tona na hora. E aí ele gera uma trava. Entendeu? Entendi. Então, esse é o medo irracional. Por quê? Porque ele passa do limite do normal. Ele trava você. Sem contar o medo do julgamento, entendeu? Das pessoas ficarem questionando você, falando, igual você disse ali lá atrás. Você não fala o inglês direito, seu sotaque não é muito bom e tal. Então, aquilo a pessoa vai captando aquela mensagem e ela vai trazendo aquilo para ela como verdade. Entendeu? E assim, outra coisa também que acontece muito é pais que comparam. Nossa, você viu fulano? Aquele teu amigo fala inglês que é uma beleza. E você tá com essa dificuldade, meu filho. Por quê? Qual o problema? Qual a dificuldade se fulano fala tão bem? Pai, entendam uma coisa. Cada criança é única. Cada um tem o seu tempo. Cada um tem o seu jeito de aprender. Então, essas comparações causam um dano que os pais não têm noção. Comparação, julgamento, pais super protetores e pais extremamente severos, os dois extremos são ruins. Por quê? O super protetor vai chegar para a criança e falar assim, não, meu filho, tudo bem, você não sabe agora, mas depois você vai aprender. Fica tranquilo. Se o professor tem a obrigação de te ensinar, você vai aprender. Só que a criança ali, o adolescente, ele não está realmente muito preocupado em aprender. Ele vai deixar isso daí como se o professor fosse conseguir abrir a cabeça dele e jogar as informações lá dentro. E não vai acontecer. Ele vai ter que se empenhar, ele vai ter que se esforçar. Mas o pai e a mãe estão sempre ali. Não, meu filho, fica tranquilo. Qualquer coisa, a mamãe está aqui, papai está aqui. Cria uma pessoa que não consegue tomar a própria iniciativa. E os pais extremamente severos vão gerar uma autocobrança naquela criança que, se ela não conseguir atingir a perfeição que não existe, ela vai se frustrar e ela vai ter uma dificuldade muito grande no aprendizado. Porque tudo em excesso é ruim. É verdade. O excesso de cuidado e a falta de que a criança está ali, você, por exemplo, que dá aula online. Ali online, as crianças não estão nem se vendo pessoalmente ali e tal, é só ali no computador. Mas mesmo assim, a criança, o adolescente, o adulto, tem vergonha de se expressar. Por quê? Porque ele vai ficar com medo de alguém dali do grupo tirar sarro, rir, entendeu? Só que ali tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo para aprender, entendeu? E as pessoas que julgam, realmente, é o que você falou também, elas têm um problema sério. O problema é mais com elas do que com quem elas estão ali julgando. Nós, seres humanos, nós somos julgadores por natureza. É muito mais fácil você julgar do que você olhar por trás daquela pessoa e saber qual é o contexto dela. Por que ela tem aquela dificuldade? Por que ela é daquele jeito? Não, mas é mais fácil eu falar, nossa, viu, fulano não sabe nada, nem abre a boca na aula. Tá, mas você conhece a história dela? Você sabe por que ela é daquele jeito? E, olha,
temos uma pergunta aqui da Jaqueline, que ela faz: e na fase adulta, como devemos lidar com esse medo? Jaqueline, Paula, como que vamos a lá. gente lida? Que lida com isso, então? Primeira coisa, você tentar identificar a tua causa raiz, tá? Qual é o teu medo? É o medo de você ser julgada? É o medo de dali, de repente, o teu pai, o teu esposo, né, a tua mãe, cobrarem de você esse aprendizado, entendeu? Você tem que tentar descobrir por si aonde que isso começou, aonde que os seus medos começaram, em que momento da sua vida esses medos começaram, para você tentar identificar a raiz do problema. Às vezes um excesso de cobrança, uma autocobrança, porque foi exigido demais de você lá atrás, então hoje você quer ser perfeita. Muitas vezes a falta de atenção dos pais também fazem com que a gente queira ser perfeito, que a gente queira incansavelmente aprender para que eles notem a nossa presença. Então é você tentar descobrir quando que isso começou, em que momento eu comecei a ter medo, por que eu tenho medo? Se for o medo do julgamento das pessoas, esquece. Ninguém tem o direito de te julgar, principalmente se for alguém que está estudando com você, se está no hall ali, que está no mesmo barco que você. Se for outra pessoa alheia ali ao teu convívio, o problema é dela. Ela tem um problema, não é você. Porque sempre quem julga é que tem um problema, não é você. E se você tem alguma questão emocional, a gente não vai dizer um problema, uma questão emocional, você pode usar algumas técnicas como meditação, tá? Técnicas comuns que a gente ajuda no dia a dia, técnica da respiração, entendeu? Você começar a descrever, a fazer tipo um diário, tá? Colocando ali todos os teus medos, todas as tuas frustrações, né? Tudo que você está vivendo, em que momento isso acontece, para você tentar identificar. E aí, em último caso, se você não conseguir resolver isso sozinha, é buscar uma ajuda terapêutica. Gente, terapia é a melhor coisa da vida. As pessoas se autoconhecem, as pessoas se reencontram, as pessoas se libertam daquelas questões do passado que trazem tantas travas. A gente pode viver tão bem que a gente não tem noção disso. A gente tem a chance de se livrar de tantas coisas, dos nossos medos, através da terapia. Então, Verdade. não tenha medo do julgamento das pessoas. Olhe sempre para você. Seja você sempre a sua prioridade. Eu posso, eu quero e eu consigo. Tem uma frase do Mandela que ele utilizou uma vez numa cerimônia de posse dele, que fala assim: o maior medo das pessoas não é da escuridão e nem das sombras, e sim da luz e do poder. Por quê? Porque as pessoas, muitas vezes, elas têm medo de ter sucesso. Elas têm medo de alcançar um patamar ali. Porque, assim, hoje em dia, falar inglês é para poucos. Quem fala inglês hoje, nossa, é uma pessoa que tem muitas oportunidades a mais do que quem não fala. Entendeu? E para isso, as pessoas às vezes ficam com medo de serem julgadas pela própria família, às vezes. Nossa, você viu fulano? Sabe falar inglês? Nossa, agora vai conseguir um ótimo emprego, vai ganhar bem e tal. Mas a pessoa não tá falando porque tá torcendo por você. Ela tá falando, te julgando, te criticando, como se você quisesse aparecer. Então a gente tem medo do que vem de fora. A gente tem medo de colocar a nossa luz para fora. Então a gente prefere às vezes ficar na escuridão. Então você tem que aprender a não ter medo da sua própria luz. Entendeu? Exato. Então você tem que colocar, iluminar as pessoas que estão à sua volta. Porque todos nós, Jaqueline, somos capazes. Todos. Uns vão mais devagar do que outros. Mas isso é uma característica de cada um. E tá tudo bem. Ninguém é obrigado a seguir no mesmo ritmo. Nós somos seres humanos, a gente não é uma máquina. E cada um tem o seu tempo de funcionamento. E o acolhimento do professor, no caso, vamos falar do Eduardo aqui, é fundamental. Eu tenho certeza que ele faz muito bem esse acolhimento. Então, gente, não tenham medo de avançar.
de seguir. Exato. Eu acredito, assim, sabe? Obrigado, viu, Tati, pelas palavras. A Tati foi minha aluna em dois momentos bem distintos, assim, sabe? E assim, poxa, uma excelente pessoa. E assim, e o acolhimento, claro, eu vejo como sendo um fator muito importante, mas assim, o medo que eu vejo nos meus alunos é um fator bloqueador, sabe? Uhum. Eu acabo trabalhando isso com os meus alunos. Eu tentando fazer com que eles entendam, assim, são duas coisas, né? Eles precisam entender a não ter medo de usar a língua e não ter medo de falar e aprender um novo idioma, né? Então, como você falou da frase do Mandela, o inglês acaba sendo um passo a mais para atingir o sucesso, que foi até aqui, mais ou menos, o que como que é o nome dele? É o F. Gonzalez, né? F. Gonzalez. Bacana o que você acabou de dizer, viu? Mas o medo nos afasta da língua, exatamente isso. Então, eu vejo muito isso acontecendo. Eu vejo aluno meu que já inicia, Fábio, obrigado, viu, Fábio? Eu vejo aluno meu que já chega na primeira aula e fala assim, eu não gosto da língua. Eu falei, tá bom, tudo bem. Mas eu preciso, olha só, mas eu preciso para o meu trabalho. Então, assim, ele já começa com um bloqueador ali, pum. Uhum. Então, assim, eu não gosto, sabe? Então, assim, olha, eu não quero, mas estou aqui por obrigação. E o que eu tento fazer nas aulas é fazer com que o inglês seja um hobby, seja algo prazeroso. Eu não gosto de, né? Eu não gosto de fidelizar o meu aluno. É até estranho falar isso, mas eu não quero aquele aluno comigo que vai ficar. Eu espero que fique comigo 3, 4, 5 anos. Não. Eu quero mais é que ele comece a aprender o idioma comigo e crie asas e que vá para o mundo. Eu tenho agora uma ex-aluna minha que tinha extrema dificuldade em falar inglês, começou a fazer inglês. Eu comecei a trabalhar essa parte do medo. Justamente essa pauta que ela se tornou a principal da nossa conversa hoje, viu, Paula? Porque, assim, ela é, de fato, assim, um case para mim de sucesso, porque ela é uma mulher de 47 anos, com uma carreira já estabelecida no segmento dela, e ela tinha muita dificuldade, ela tinha preocupações em conjugar verbos de maneira correta, ela tinha dificuldades em falar corretamente. E o que eu faço é fazer com que o meu aluno se divirta com o inglês. Então, a diversão ela é essencial, sabe? Ela tem que ser um hobby, como qualquer outra habilidade que você vai adquirir. Eu comparo muito o inglês como violão, por exemplo. Então, você tem aquele cara que é nato para tocar violão. Ele é nato para tocar violão. Ele gosta de tocar violão, então ele escuta a música, já começa com os acordes e tudo mais. Tem aquele que não é nato, mas gosta do violão. Então ele precisa de uma aula de violão para ensinar técnicas, para que ele possa ver, escutar música e conseguir absorver. Se você não fizer isso, se você não praticar fora das aulas, se você tiver um fator limitante, porque o medo é um fator, é uma emoção limitante, você não vai evoluir. Infelizmente, você não vai evoluir. Se você fizer, olha, aquele que faz aula de violão 2 vezes por semana por obrigação e não gosta e só vê na aula, ele não vai aprender. Talvez ele aprenda alguma técnica, mas ele não vai gostar. Se ele não assiste algo, se ele não procura dedilhar fora das aulas de violão, ele não vai conseguir aprender. Infelizmente, ele não vai. Então, ele precisa, sim, fazer alguma coisa fora. Qualquer coisa que seja prazeroso. Até conversar com pessoas que entendem, que sabem falar, que saibam falar, sabe?
Você não ter medo de falar com alguém, você não ter medo de procurar ajuda, é extremamente importante para qualquer tipo de aprendizado, seja do inglês, seja o seu autoconhecimento. Sim. E eu vou falar um pouquinho de mim até. Quando eu te procurei, Paula, eu vi a necessidade, eu tinha medo de me conhecer. Então, assim, a gente passa por um monte de coisa na vida, né? E aí eu falei assim, cara, eu preciso da Paula. E aí você foi uma indicação. Aí eu falei assim, putz, você fez a minha anamnese, depois nós marcamos e você começou a cuidar da minha parte emocional. Eu falei, putz, é isso que eu preciso. Então, de fato, a terapia ajuda muito. Então, o que eu faço com os meus alunos é como educador, mas uma terapia para entender a raiz do medo também é importante. Então, assim, por exemplo, depois que eu comecei a ter as sessões com você, eu comecei a gravar meu canal no YouTube. Então, assim, eu tenho hoje o meu canal no YouTube. Perdi esse medo de falar porque até então eu tô falando com uma câmera, né? Assim, cadê as pessoas? Então, assim, anteriormente, eu preferia dar... assim, já dei palestras para 200 pessoas, mas eu consigo ver o feedback das pessoas, né? Eu consigo ver as pessoas. Então, assim, eu sei se eu estou indo pelo caminho certo ou pelo caminho errado, dependendo do que eu estou vendo do meu público. Mas, quando eu estou gravando, eu não consigo ver. Então, esse medo de não saber o que está por trás. E eu vejo isso muito no inglês também. Eu falo assim, cara, o que vem depois? Como é que é uma escuridão mesmo. Então, o medo é aquela porta que a gente vai transpassar, mas que a gente não sabe o que está depois. Sim. E depois pode ter muita coisa boa, né? Exatamente. Então, assim, e é você que está me ensinando isso, né? Então, você que está trabalhando comigo aí. Então, assim, eu devo muito a você por isso, viu, Paulo? Você falou antes de umas técnicas para tentar superar o medo. Assim, para aquele aluno meu, eu estou pensando assim pensando nos meus alunos, tá, Paula? Aquele meu aluno, assim, que falou assim, professor, eu não consigo evoluir, eu não sei o que eu vou fazer, eu tenho uma entrevista, eu tô com... Isso acontece também, assim, sabe? Eu tô com medo da minha entrevista. O que você sugere para esse meu aluno que tem algo num curto período, que ele precisa passar por um processo, e o que eu posso falar para ele, assim, para ajudá-lo a entender esse medo e a tentar transpassar esse medo? Nesse caso, ele precisa aprender o inglês para fazer uma entrevista em inglês? Na verdade, ele já sabe o inglês, tá? Ele já sabe o inglês. E essa pergunta surgiu agora, tá fora de qualquer roteiro que eu tinha pensado. Então, assim, sei lá, tô falando assim o que já aconteceu comigo, tá? Eu tive um aluno meu que ele tinha uma entrevista de uma outra empresa que ele estava procurando trabalhar numa multinacional, e ele tinha uma entrevista online, mas é aqueles que tem cronômetro e tudo mais, que é uma plataforma que faz. E ele estava morrendo de medo. Eu falei, cara, você está super bem, você está super tranquilo, vai. Falei assim, não, mas eu não sei, eu vou travar, eu não consigo. E ele tinha medo em fazer prova. E eu vejo que a prova, às vezes, ela limita você a um conhecimento que talvez você até tenha, mas o bloqueio que você tem com medo, você acaba não mostrando aquilo que você conhece e você não consegue seguir adiante, sabe? Você não consegue mostrar aquilo que você de fato conhece. Tá? Então, o que eu posso fazer para tentar, assim, transpassar esse medo, sabe? Como é que eu posso acreditar mais em mim, diria assim, então? Como é que eu posso acreditar mais e falar assim, puxa, eu consigo, é possível? Assim, a gente tem que ver se realmente o que ele está sentindo é medo ou insegurança. Porque, assim, o medo é a base, tá? O medo é a emoção primitiva. A insegurança é um sentimento que deriva do medo, tá? Muitas vezes ele fez algo
já fez algo antes, já fez alguma entrevista, ele já participou de algo que já tinha gerado uma ansiedade nele ali e tal, porque a ansiedade também ela é normal antes de tudo aquilo que é novo, tá? Certo. Tudo que é novo assusta um pouco. Até quem já sabe, até esses cantores, por exemplo, mais famosos, quando vão entrar num palco, num novo show, eles vão ficar nervosos. Tudo que é novo assusta, tá? Mas assim, se ele, de repente, antes passou por alguma situação em que ele gerou a famosa expectativa ali, foi achando que sabia que ia dar tudo certo e tal, numa própria entrevista, muitas vezes de emprego, que ele já tentou lá atrás, nos primórdios ali, e não deu certo. Isso gerou uma frustração nele. E dependendo de como ele lidou com aquilo ali, aquilo vai ficar como um registro negativo. E aí, as próximas tentativas vão funcionar para ele, lembra do inconsciente atemporal? Sim. Como se fosse novamente aquele primeiro erro. Então, aquela insegurança que virou depois daquela entrevista fracassada, passa a ser um medo. Ela vem, a insegurança ela vem depois que você enfrentou alguma coisa e você errou. Então a gente precisa saber se é medo ou se é só uma insegurança. Perfeito. Entendeu? A técnica da respiração é uma que eu sempre indico, né, para todos os meus clientes ali e tal, né? Só que tem que ser algo diário, tem que ser um hábito, você tem que fazer isso daí. Porque quando a gente vai encarar algo novo, a primeira coisa que a gente fica é ofegante, né? Você começa a suar ali, você fica nervoso e tal, e aquilo vai acelerando seu batimento cardíaco, vai te dando uma sudorese, daqui a pouco é um bolo no estômago. Quando assustou, você está tendo uma crise de ansiedade. Então, a gente precisa fazer a técnica da respiração todos os dias. Fazer dela um hábito. Por quê? Porque nós naturalmente respiramos errado. Quem respira certo é um bebê. Você já viu a barriga de um bebê quando ele está respirando? A barriguinha dele vai lá em cima e volta. Aquela é a respiração correta. Nossa barriga enche de ar e aí a gente murcha. Aquela é a respiração correta. E por que eles respiram correto? Eles não têm preocupação com nada. A gente respira errado. Então, quando a gente está ansioso, quando a gente está inseguro ali, aquela respiração errada começa a acelerar o nosso ciclo da adrenalina ali. Entendeu? E aí aquilo deixa a gente descompensado. Então, quando você aprende a técnica da respiração, o que você não aprende da noite para o dia, tem que treinar todos os dias, você aprende a controlar a tua respiração. E aí, obviamente, que isso tudo vai melhorar até a sua oxigenação. Então, você consegue controlar, ter um controle maior da situação. Por quê? Porque você para pensar racionalmente. Quando a gente está com medo, inseguro, ansioso, tudo acelera, a gente perde o controle dos nossos pensamentos. Você começa a pensar aceleradamente, você começa já a pensar na tragédia que vai vir pela frente, que você nem sabe se vai realmente ser uma tragédia, e aí o negócio desanda, porque você perde o controle. Você entra num estado de confusão ali. Então, o básico, gente, aprende a respirar, aprende a controlar a tua respiração. E claro, técnica de meditação ajuda muito. Nossa, você vai fazer técnica de meditação para um ansioso? Sim, você precisa aprender a ter o autocontrole. Claro que também você precisa descobrir quais são as causas raiz, tá? O que está me ocasionando esse medo ou essa insegurança? Aonde que isso aí começou? Em que momento da minha vida isso aí começou? Porque a gente tem que identificar se o nosso medo, se ele é racional ou imaginário. Aonde começou? Por que começou? Em que situação começou esse medo? Então, são várias perguntas que a gente tem que fazer para a gente mesmo ali. Bom, então assim, vamos lá, tentar recapitular um pouquinho o que a gente viu aqui, que a gente está chegando já ao final aqui da nossa live. Então, buscar a causa raiz do medo é uma delas, né? Tentar entender de onde esse medo vem. Sim. Quando que esse medo começou? Em que momento você percebeu? Certo. E lembrar que esse medo ele é atemporal, ele pode vir a qualquer momento, certo? Quer dizer, ele não tem tempo, ele é no nosso subconsciente. Não, o nosso... Não, inconsciente, desculpa. Então, no nosso inconsciente,
o medo ele é atemporal. Ele pode ter acontecido quando nós éramos crianças, se ele pequenininho. for derivado de um fato que aconteceu lá atrás, Sim. ele vai gerar um gatilho em você. Tá? O fato tem que ter existido para gerar esse gatilho. Tá? E esse gatilho, como que eu descubro o gatilho? Como que eu tô até saindo um pouco aqui, mas como que eu sei qual é o gatilho do medo? Assim? Ele faz... Porque às vezes o gatilho, já aconteceu, mas eu não percebo que ele está ali. Exatamente. Como é que eu faço para perceber isso? Qual é a percepção e o que eu preciso fazer nesse momento, Paula? Assim, Eduardo, nem sempre a gente vai conseguir identificar o gatilho. Esse é um dos grandes problemas que levam as pessoas para a terapia, que trazem vocês até mim aqui, até nós terapeutas. Porque muitas vezes a gente não consegue identificar. E é justamente aí que vem a angústia das pessoas. Por quê? Porque elas estão tendo crise de ansiedade, estão tendo fobia, estão tendo medo, insegurança, e elas não sabem de onde isso está surgindo. Por quê? Porque muitas vezes o nosso inconsciente, ele bloqueia o fato para que a gente não sofra. Mas o fato está lá, registrado. E a gente só vai viver dos gatilhos dele. E a gente não consegue identificar. É aí que entra a parte da terapia, para ajudar a encontrar essa causa raiz. Porque o nosso inconsciente, ele é igual a caixinha preta de um avião. Tá tudo lá, guardado, gravado, mas ninguém tem acesso. A gente vai ajudar a pessoa a acessar na terapia. E aí você vai descobrir todas as causas raiz. Entendeu? Tem uma outra questão também que é bem importante, que são os ganhos secundários. Tá? Muitas vezes, o medo, ele pode trazer um ganho secundário para as pessoas ali. E isso faz com que o medo, ele seja uma constante na vida da pessoa. Tá? O que é esse ganho secundário? Ganhar a atenção dos familiares, entendeu? Ganhar a atenção ali do marido, da esposa, do filho. Vamos dar, assim, um exemplo bem básico, tá? Uma doença. Nossa, a pessoa faz um drama com uma gripe muito forte, a pessoa cai de cama, ela cai de cama, entendeu? Por quê? Porque se isso acontecer, ela vai ter um ganho secundário, as pessoas vão ficar em volta dela, tratando, babando o ovo ali, entendeu? Tratando bem e tal. Isso é um ganho secundário, tá? Uma pessoa, por exemplo, que tem pânico de falar em público, tem pânico de falar em inglês, vamos colocar. Nossa, não consigo. E aí a pessoa fica extremamente ansiosa ali, fica nervosa, chega a suar frio e tal. O que vai acontecer? Nossa, a mãe daquele adolescente, ou o pai daquele adolescente, ou o marido, a esposa vai falar, nossa, tadinha, não dá realmente para ela falar inglês. Você viu como que ela passa mal? Ela tem pânico. É um ganho secundário. Aí você consegue se livrar daquilo ali, entendeu? E você não vai fazer o inglês, mesmo você querendo. Por quê? Porque você está tendo a atenção, um ganho secundário. Mas tem uma raiz aí, você precisa tratar essa raiz para você se livrar desse ganho secundário, porque você está se prejudicando, sem você perceber. O Fábio aqui até comentou agora aqui, que ele vê o medo como um obstáculo, né? O meu maior medo é de não vencer esse obstáculo aos 45. Aos 45 anos, não conseguir aprender o inglês. Bom, eu vou falar da minha parte como educador. Faça o inglês. O medo, ele é realmente limitador. Mas quando você perceber que é uma habilidade que você vai adquirir, você não começa a fazer inglês, você não tem a resposta no dia seguinte, não. É um processo, né? Então, assim, todo processo, ele demanda tempo, demanda vontade, demanda determinação. Mas se você aprender a gostar, eu diria para você seguir em frente. Eu até falo para os meus alunos, tente colocar o inglês, se você está com medo, seja ele qual for do inglês, seja de falar, seja, eu não consigo ouvir, eu nunca vou aprender, eu não sei. Eu digo para os meus alunos, olha, as redes sociais, elas estão aí para nos ajudar. Inteligência artificial também está aí para nos ajudar. A Paula está aqui também para nos ajudar. Então, sobre o inglês, eu digo, uma dica assim, extremamente importante se você gosta do Instagram,
comece a adicionar um monte de canal internacional. Se você gosta de notícias, comece a seguir CNN Internacional, ABC, CNBC, tudo que é tipo de canal de fora. Porque, querendo ou não, é uma forma passiva que você tem de aprender o inglês. Você vai estar ali só passando o dedo ali e as notícias elas vão aparecer. Do mesmo jeito que surge tudo aquilo que você começa, o que você segue, o algoritmo vai entender, e aí você começa a ver, e aí, querendo ou não, você vai parar em algum conteúdo. Então, assim, siga tudo aquilo que você gosta, comece a seguir em inglês. Se você gosta de notícias, comece a seguir notícias em inglês no Instagram. Vai lá, comece a seguir um monte de canal. Porque, querendo ou não, vai aparecer no seu feed um monte de notícia em inglês. Eu gosto de carros. Comece a seguir conteúdo de carro em inglês. E vai começar a aparecer no seu feed de carro. E assim por diante. Eu gosto de cozinhar. Comece a seguir conteúdo de cozinha em inglês. Sabe? Eu gosto do direito. A mesma coisa. Direito internacional. Comece a seguir outros advogados internacionais, juízes, enfim. É isso aí mesmo. Então, peraí que de novo aqui. Tá, agora voltou. Voltou. Deu uma travada, mas voltou. Então é isso, faça isso. É um aprendizado passivo, sabe? E é isso que a Paula falou. Entenda a raiz, procure entender a raiz, procure ver de onde veio, trate ele, porque são fatores limitantes para qualquer coisa na vida. A gente está falando aqui do medo de falar inglês, mas isso serve para qualquer coisa na vida, não é? Então a Paula aqui já mencionou sobre algumas estratégias de respiração. Também, assim, eu falo para os meus alunos, puxa, tenta reestruturar os seus pensamentos, comece a pensar em outra coisa, comece a ver coisas boas, sabe? Esqueça o julgamento dos outros, comece a se expor de maneira gradual ao inglês. Não é de repente você, sei lá, dar uma palestra para um monte de gente em inglês, não é isso, mas se é no trabalho, comece a participar de alguns calls, comece a entrar, a ver, a participar de rodas onde as pessoas estão falando inglês, sabe? Então, assim, vai devagar, mas vá. Então, assim, é melhor ir devagar do que não ir. É melhor começar do que não fazer nada. Sabe? Então, assim, isso é por parte da minha experiência, né? Que eu estou há quase 20 anos lecionando. Então, é isso só que eu tenho para falar para o Fábio e para quem estiver aqui e que tem algum tipo de bloqueio. Então, assim, não tenha. Eu sei que parece é fácil falar, né? Estou falando da boca para fora, assim, não tenha medo. Mas eu, de fato, assim, se arrisque, né? Tente, né? Porque quem sabe você goste. E assim, é com praticamente certeza que aprender uma outra língua, com certeza mal não vai fazer. Né? Com certeza. E você entender o teu medo, então, através da Paula, também. Então, assim, vai te ajudar em muitas áreas na vida, sabe? Então, assim, eu realmente recomendo a Paula. Ela é a minha terapeuta, digo aqui mais uma vez, e siga ela no Instagram. Ela é essa pessoa que vocês estão vendo aqui. Ela conversa contigo, ela bate papo contigo, ela entende você, ela sabe do que ela está fazendo, sabe, ela tem experiência no que ela faz. Então, assim, procure por ela, sabe? Ela com certeza vai entender. E existe todo um processo. Você não vai cair de paraquedas, é feito uma anamnese no início, né, Paula? Sim. Você fez uma anamnese comigo. Existe exatamente, é esse nome que eu estava procurando. Existe um protocolo e ela segue esse protocolo. Então, assim, é uma pessoa extremamente experiente e conhecedora do que ela faz. Pessoal, alguma pergunta? Vocês têm alguma pergunta aqui? Que a gente está chegando no final da nossa live. Se tiver alguma pergunta, coloque aqui embaixo. Essa live ela vai ficar gravada, eu vou disponibilizar depois. Então, quem quiser assistir novamente depois, é só vir aqui no meu canal ou no canal também da Paula, que ela vai estar lá. Deixa eu ver aqui.
Que mais? Da língua inglesa eu nunca consegui adquirir esse conhecimento. Obrigado, viu, Alberto? Obrigado, realmente, foi muito bom. Obrigado pela participação de todos vocês. Eu espero ter esclarecido um pouco mais aqui da minha parte do inglês. Eu chamei a Paula aqui para também explicar um pouquinho do medo e dizer que, assim, comece a cuidar disso, comece a cuidar das suas emoções, que as suas emoções elas vão te levar para lugares muito mais distantes. Paula, quero te agradecer mais uma vez. Obrigado pela participação. Obrigada Tudo pelo de bom para convite, você. Eduardo. Deixa eu só falar uma coisinha bem importante aqui antes Claro. antes de tirarem do ar. Imagina. Pessoal, nada nessa vida, a gente não nasceu sabendo ler, sabendo andar, nada. Tudo a gente aprendeu. E foi um processo, um passo a passo. E a gente não teve medo. Então, não tenham medo de encarar o processo, de aprender a falar o inglês. Tudo vai ser um passo a passo. E vocês vão ter o suporte aí, né, na retaguarda, o Eduardo para vocês e tal. Então, não tenham medo, porque nada nem ninguém pode parar vocês, tá? Se vocês vêm com alguma raiz do passado, deixe essas raízes lá atrás. Vamos deixar essas raízes lá atrás, porque elas não pertencem a vocês. Pertencem aos seus pais, aos seus avós ali, aos antepassados. Então, deixa essa bagagem, entendeu? E encarem o processo. Nada nem ninguém pode parar. Você que está me ouvindo aí, você que está ouvindo, Eduardo, você é você mesmo. Então, encare, vai sem medo. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo para aprender. E não tenha medo dos julgamentos, tá? As pessoas que julgam são as pessoas que mais precisam de ajuda. Então, deixa elas ali de ladinho, se preocupe com você, em realizar o teu sonho, as tuas vontades, os seus desejos, tá? O Eduardo tá aí para dar um excelente curso de inglês para vocês, tá? Meu filho faz inglês com ele. Eu tô aqui para ajudar vocês nas questões emocionais. Quem precisar, pode contar comigo. E é isso, gente. Não tenham medo. A não ser aquele medo normalzinho que a gente precisa ter como mecanismo de proteção. Fora isso, não. Encare. Perfeito. Tá bom? Obrigada, Eduardo, Paula, pelo convite, tá? Muito Obrigada ao obrigado. pessoal que compareceu aí, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no Instagram ou no meu WhatsApp, que eu tô aí para ajudar. Perfeito. Obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Agradeço a presença de todos vocês. Obrigado por essa troca de conhecimento com todos vocês. E estamos aqui. Qualquer coisa, é só nos procurar. E é isso aí. Paula, tudo de bom para você, Obrigada. tudo de bom para você, para sua família. Para Joia. vocês também aí, Eduardo, você, tua família. E a Te gente espero na próxima sessão. Era isso que eu ia falar. E te espero na próxima sessão. Tudo de bom, viu? Obrigada, pessoal. Boa ótima sexta. Boa noite. Vocês aí. Um bom final de semana. Tchau, tchau.